Que a graça do Senhor seja sobre todos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, o Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Enquanto os irmãos abrem esta passagem, apenas a título aqui de uma breve introdução. Esse é um dos 3 grandes discursos de Jesus, registrado no capítulo 5 e até o capítulo 7. O segundo grande discurso de Jesus, a respeito das parábolas do reino, está registrado em Mateus capítulo 13. E o último, o terceiro grande discurso, está no capítulo 24 e 25, quando Jesus se refere ao final dos tempos. O objetivo de Jesus, ao fazer esse sermão da montanha, que nós estamos concluindo essa série de exposições hoje, era de instruir, de fundamentar a fé dos seus discípulos, para que não reproduzissem os modelos antigos de espiritualidade. E justamente depois do Sermão da Montanha, nós entramos no capítulo 8 e temos o capítulo 9, onde temos o registro de vários milagres e sinais que Jesus havia realizado naqueles dias. O objetivo de Jesus nesses textos, registrados por Mateus, foi de mostrar para os discípulos aquilo que Jesus já tinha acabado de ensinar. Então, a partir do capítulo 10 até o capítulo 20, nós temos Jesus enviando os discípulos e os acompanhando na execução daquilo que eles tinham ouvido e visto em Jesus. E a partir do capítulo 21 de Mateus, quando começam as narrativas em torno da crucificação, até o capítulo 27, nós temos ali Jesus se expondo aos discípulos, mostrando até que preço, até que ponto a obediência do Filho de Deus chegou. Quando ele foi pendurado no madeiro, humilhado, ultrajado, sacrificado a favor de pecadores como eu e como você. E chegamos então no capítulo 28, que é o último capítulo do Evangelho, que está ali com o propósito de mostrar como Jesus, depois de todo o processo de ensino sobre o qual submeteu os discípulos, ele agora os envia com a missão de fazerem discípulos de todas as nações. Veja como Jesus, de maneira lógica, ele prepara os discípulos antes de lhes cobrar qualquer coisa, ele ensina os discípulos, demonstra com seu testemunho, os envia e os acompanha com a sua presença, para somente depois, lá no capítulo 28, os enviar de modo definitivo. O Sermão da Montanha está justamente dentro desse contexto. E é justamente considerando esse contexto que nós leremos agora a última parte do primeiro sermão de Jesus, que se encontra no verso 24 até o verso 29. E nós lemos assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Oremos. Pai, aqui estamos diante da Tua santa palavra para Te pedir, em nome de Jesus, que fales aos nossos corações e nos instruas através dela, a fim de que vivamos vida reta diante dos Teus olhos e diante do mundo que nos rodeia. Nós suplicamos por isso, reconhecendo a nossa completa dependência do Teu Espírito que atua entre nós. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das maiores dificuldades que nós temos na vida cristã, sem dúvida alguma, está relacionada com a necessidade que temos de reconhecermos, de discernirmos qual é a vontade de Deus para nós. E na nossa tradição reformada, teologicamente falando, somos muito bem educados a entendermos que a vontade de Deus ela é soberana. Isso significa dizer que a vontade de Deus, em toda e qualquer circunstância, ela sempre se cumpre, e não há nada que eu e você possamos fazer para impedir o seu cumprimento. Contudo, quando nós estudamos a teologia, especialmente sobre os atributos da soberania de Deus, nós descobrimos que nas Escrituras a vontade de Deus ela deve ser compreendida basicamente em 2 perspectivas. A primeira perspectiva da vontade de Deus é a vontade decretatória da vontade dele. A segunda perspectiva é a vontade preceptiva da vontade de Deus. O que isso significa?
Significa, em primeiro lugar, que a vontade decretatória de Deus é aquela pelo qual Deus, na eternidade, determinou o fim de todas as coisas. E quanto a isso, não há nada de fato que eu e você possamos fazer para impedir o seu cumprimento. Um exemplo disso está na criação. Deus determinou do nada, assim como diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos, a existência de coisas que antes não existiam. Dentro dos decretos eternos de Deus se encontra também a nossa salvação. Não há nada que o homem possa fazer para impedir a maravilhosa e irresistível graça de Deus de lhe alcançar e lhe colocar diante do Senhor, justificado dos seus pecados. Mais cedo ou mais tarde, de modo irresistível, o Senhor chama aqueles que Ele mesmo escolheu na eternidade, antes da fundação do mundo. E esses são apresentados pelos méritos de Cristo, justificados dos seus pecados na presença de Deus. Isso tem a ver com os decretos eternos de Deus. A vontade decretiva de Deus é aquela, portanto, que se cumpre em todas as circunstâncias. Mas, teologicamente falando, existe também na Bíblia a chamada vontade preceptiva de Deus, que é aquela vontade relacionada com seus preceitos declarados. Em algumas literaturas da teologia, essa vontade é chamada de vontade condicional de Deus. Não é que a vontade de Deus apenas se cumpre quando nós o obedecemos, mas que Deus determinou, firmou regras, leis entre as suas criaturas que são morais, para que elas, uma vez conhecendo a vontade preceptiva de Deus, possam obedecer ou não. Se o homem obedecer, ele recebe os benefícios da sua obediência. Se ele desobedecer, ele recebe as penas da sua desobediência. E um dos exemplos clássicos que nós temos na Escritura, na história narrativa da Escritura, está lá no Éden, quando Deus declarou a sua vontade preceptiva diante de criaturas morais, para que comesse de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que o homem fez? Em desobediência aos preceitos do Senhor, feriu o princípio da sua moralidade diante de tais leis e desobedeceu o Senhor. A vontade preceptiva de Deus, ela pode ser desobedecida e ela é frequentemente desobedecida, ao contrário da vontade decretatória de Deus, que o homem não pode desobedecer. É justamente com base na vontade preceptiva de Deus que nós lemos essa passagem aqui. Desde o verso 13 até o verso 27, especialmente falando, Jesus não está dando opção para que o homem faça a escolha pela sua salvação, mas Ele está enfatizando aos seus discípulos, em particular, que eles, diante dos ensinamentos declarados desde o capítulo 5, fizessem a escolha correta à luz da sua santificação e da sua obediência a Deus, atendendo justamente aquilo que Ele havia acabado de proferir. Então Jesus enfatizou com isso que eles entrassem pela porta estreita, que é o caminho da verdade que ele havia acabado de ensinar. Então, a partir do verso 13, nós encontramos, pelo menos dentro dessa perspectiva, 6 paralelos. Desde o verso 13 até o verso 27. 6 paralelos. Nós encontramos 2 caminhos, nós encontramos 2 portas, nós encontramos 2 árvores, 2 frutos, 2 homens e 2 casas. Não é possível ignorarmos esses paralelos que se encontram no texto. E a finalidade é de justamente demonstrar que diante dos ensinamentos de Jesus não há neutralidade, não há meio termo. Não tem como você ficar numa situação na qual você não opta em obedecer a Deus de modo restrito e também, ou não entrar pelo caminho da desobediência. Não existe esse caminho. Ou o homem segue pelo caminho do erro e assume as consequências da sua desobediência, ou ele segue pelo caminho da verdade e, mesmo que passe por uma aparente desvantagem em relação ao outro, receba a devida recompensa pela sua obediência. A ênfase de Jesus aqui aos discípulos e para nós hoje continua sendo a mesma, aquela que nós encontramos aqui no verso 13 e no verso 14 do Evangelho de Mateus. Entrai pela porta estreita. E mais adiante, lá no verso 14, ele diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Esta é a ênfase de Jesus nessa passagem, e esse é o ponto de Jesus aqui, e é com base justamente nessa ênfase dada por Jesus que eu pretendo trazer aos irmãos
emergente e imediata necessidade que temos de nos comprometermos com a palavra de Deus, não deixando para amanhã. E eu estou dividindo essa passagem basicamente em 3 partes para facilitar o nosso entendimento. Verso 24 ao verso 27, nós encontramos uma parábola de Jesus, e através dessa parábola ele mostra para nós como 2 homens, um sábio e um insensato, um tolo, faz escolhas diante daquilo que ele tinha acabado de ensinar. No verso 28 nós temos um registro de Mateus sobre como as multidões reagiram diante daquele ensino, e no verso 29 nós concluímos aqui esse sermão, essa série, mostrando a razão por que aquelas multidões ficaram maravilhadas, porque reconheceram a autoridade de Jesus. Então nós vamos começar primeiramente analisando esta escolha do sábio e do insensato diante do ensino de Jesus, a partir do verso 24 ao verso 27. Vamos ler novamente a passagem para facilitar ainda mais o nosso entendimento aqui. Diz assim, ele começa dizendo: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado, veja, é uma metáfora ou parábola, aquilo que se coloca ao lado. Então ele passa a comparar agora aqueles que ouvem a sua palavra com 2 homens. Ele começa primeiramente com um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, verso 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Verso 26, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui Jesus, ele começa dizendo, todo aquele, pois... Ele está fazendo aqui um contraste entre aquilo que ele tinha acabado de falar sobre os falsos mestres e aquele que ouve a palavra de Deus. Essa conjunção é justamente para criar esse contraste intencional de Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo, de modo contrário ao modo como os falsos mestres e os seus seguidores se comportam, desobedecendo os meus ensinos, apesar de os ouvirem, vocês precisam ser comparados com aquela pessoa sábia, aquele homem sábio que edifica a sua casa sobre a rocha. Jesus, ele se encontrava no norte da Palestina, e aquela área, como hoje ainda, é uma área plana e árida. Só que por causa da sua topografia, as pessoas elas constroem até hoje casas mais próximas do mar, mais próximas da sua fonte de renda e dos seus alimentos. Outras preferem construir as casas nas encostas das montanhas ao leste. Se você pegar qualquer mapa antigo e verificar como está hoje a geografia daquela região, você vai perceber que até hoje ainda há muitas montanhas à parte leste da Palestina. Então não era difícil de encontrar naquela região, nos dias de Jesus, muitas casas edificadas sobre areia, ou sobre o solo poroso, como melhor poderia ser traduzida aqui a palavra, e outras casas construídas nas encostas das montanhas. Em determinados momentos do ano, na Palestina, caem chuvas muito fortes, e quando essas chuvas chegam, causam desmoronamentos, deslizamentos, e casas que foram edificadas especialmente na areia caem. Não é muito incomum dos nossos dias, especialmente em alguns estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais, onde nós vemos as forças das águas indo contra casas edificadas em solos que não estão preparados para edificação. Então Jesus faz uso aqui desse acontecimento que era comum e conhecido de todos, para enfatizar para nós basicamente 2 coisas com essa parábola. Primeiro, é curioso que nos versos 24 e 26, aqueles 2 homens que estão em experiências totalmente contrárias, eles têm alguns pontos em comum. Ambos ouvem a palavra do Senhor. Olha o que diz o verso 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras. Verso 26, e todo aquele que ouve as minhas palavras. Ambos ouvem as palavras do Senhor Jesus. O que Jesus está comunicando para nós? Ele está chamando a atenção para a maneira como nós lidamos e respondemos às suas instruções orais. Essa é uma necessidade fundamental do aprendizado. Ouvir atentamente para aprender atentamente. Se nós falhamos em ouvir, falhamos em entender.
Se falhamos em entender, falhamos em proceder. Os escribas e fariseus ouviam Jesus, mas por causa da sua incredulidade e do seu legalismo, não atendiam às suas palavras. Por isso, além de tomarem um caminho errado, induziam outros também pelo mesmo caminho que não deveriam andar. Mas o verdadeiro crente, ele não apenas ouve a palavra, ele obedece a palavra, assim como está descrito nos versos 24 e verso 25. Segunda ênfase que nós temos aqui nessa parábola de Jesus, primeira ênfase é a reação e a maneira como nós lidamos com as instruções orais de Jesus, como lidamos com as suas palavras proferidas. A segunda ênfase está no fundamento sobre o qual as casas foram construídas. Essa também é uma necessidade fundamental. A base sobre a qual fundamentamos nossas convicções, nossos valores, nossas decisões, as nossas relações interpessoais. A base sobre a qual edificamos a nossa vida determina os resultados e experiências que podemos já ter agora, ou quem sabe, daqui a médio e longo prazo. É só uma questão de tempo. As duas casas foram edificadas e estavam seguras até quando chegaram as tempestades. É só uma questão de tempo. Quando as tempestades chegam, aí a nossa fé, a nossa verdadeira fé é exposta, ou ausência de fé, né? Porque as duas casas foram construídas e as duas casas tinham a aparência de estarem firmes até quando chegaram as tempestades. É só uma questão de tempo. Qualquer engenheiro sabe que uma construção, para ser segura, necessita de uma base sólida. Sabe que o fundamento é determinante para ela. Curiosamente, temos aqui uma pessoa que escolheu construir a sua casa sobre a areia. Não é preciso muito esforço para compreendermos aqui qual edificação está segura e qual não está segura, apesar de ambas serem casas aparentemente seguras. Olha o que diz o verso 25 e verso 27. Essa frase se repete nesses dois versos. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra as duas casas, de modo que uma não caiu, ao passo que a outra simplesmente se tornou em uma grande ruína. Sem dúvida, a tempestade é uma referência ao juízo final, pois é isso que lemos como resposta divina aos falsos mestres. No verso 19, por exemplo, Jesus ele diz o seguinte: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então Jesus está aqui refletindo no resultado dos falsos mestres e daqueles que seguem os seus ensinos. O resultado final é, por terem entrado por um caminho que não deveriam entrar, o destino será a destruição. Assim como ele reflete a seguir nos versos 21 ao verso 23. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor. Aí no verso 23 nós lemos: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Por isso Jesus enfatizou aos discípulos o caminho a seguir, dizendo no capítulo 5, verso 20, um pouco antes, lá no capítulo 5, ele disse aos discípulos, já antecipando o ensino, dizendo: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. A nossa justiça deve exceder essa justiça baseada em estereótipos de religiosidade, enquanto esta religiosidade está vazia da fé genuína, aquela que não apenas está disposta a ouvir, mas também obedecer os ensinos do Senhor Jesus Cristo. O fundamento sobre o qual deveriam edificar sua fé e obediência era o próprio ensino de Jesus, assim como registrado desde o capítulo 5, especialmente até aqui o capítulo 7, onde Jesus dá apenas princípios gerais sobre os fundamentos do reino de Deus que todos os discípulos verdadeiros deveriam observar na sua relação com Deus, na sua relação com o próximo e na sua relação consigo mesmo. Diante desse ensino de Jesus, dessa ilustração, entramos agora na segunda parte, verso 28, quando Mateus registra para nós a reação das multidões diante de tal ensino. Aqui nós vemos que as multidões reagiram de forma maravilhosa. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam, não se tornaram, elas estavam maravilhadas da sua
doutrina. Elas literalmente reagiram, se pudéssemos enxergar aqui o campo semântico da palavra grega, elas estavam literalmente espantadas, perplexas, assombradas com aquilo que Jesus tinha acabado de ensinar. Não apenas essa parábola que se encontra no verso 24 ao verso 27, mas todo o ensino de Jesus desde o capítulo 5. Elas literalmente reagiram assim, porque nunca tinham ouvido algo semelhante por parte dos escribas e dos fariseus. E a razão desta reação das multidões diante do ensino de Jesus está explícita na nossa terceira parte do texto, verso 29. Porque Mateus dá razão porque as multidões estavam reagindo daquela maneira. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, não como os especialistas, os intérpretes da lei. E o motivo mais profundo desta reação está justamente aqui, na autoridade que as multidões reconheceram na pessoa de Jesus. Os escribas poderiam ter falado pela autoridade, mas Jesus estava falando com a autoridade, como está no nosso texto. Ele não usou aquela conhecida introdução dos profetas, assim diz o Senhor. Pelo contrário, por 4 vezes em todo esse sermão, Jesus afirmou o seguinte: em verdade vos digo. Isso está registrado em Mateus 5,18, Mateus 5,26, Mateus 6, verso 2 e Mateus 6, verso 16. Jesus 4 vezes, como que estruturando o seu discurso, disse: em verdade vos digo, ousando assim falar em seu próprio nome e com base na sua própria autoridade. Ele estava tão confiante na verdade de suas palavras, que ousou chamar de sábio o homem que edificara a sua casa sobre a rocha, e de insensato aquele que edificou a sua casa sobre a areia, numa clara acusação contra os escribas e fariseus por conta dos seus ensinos naquela época. Talvez o mais significativo de tudo ainda, em relação à percepção da sua autoridade, foi o fato de Jesus se apresentar como juiz no dia do julgamento final. Olha o que diz o verso 21, verso 23. Diz assim: muitos naquele dia hão de dizer a mim, hão de dizer-me. Mais adiante, verso 23, então eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Jesus está declarando de modo claro para os seus discípulos, diante daquelas multidões em sua volta, que naquele dia ele mesmo será abordado por muitos homens, clamando: Senhor, Senhor, mas por não os ter conhecido, o próprio Jesus que está falando ali naquele momento, está dizendo: naquele dia eu direi a eles: apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Jesus está aqui simplesmente se apresentando como juiz no dia do juízo final. Os rabinos e profetas naquela época eram meramente expositores autorizados pela lei mosaica. A autoridade estava na lei e em nenhum outro lugar, mas Jesus ensinou com base como aquele que legislou e que também é o executor dessa lei. Isso explica o fato das multidões naquele momento ter sido tomadas por um espanto, um assombro, uma perplexidade. Estavam maravilhadas, porque Jesus, como diz o texto, as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Eu quero concluir essa mensagem trazendo aqui para todos nós algumas orientações com base em tudo que nós ouvimos até aqui. Primeiro, meus irmãos, a título de introdução aqui desses conselhos, Cristo Jesus é a única rocha, o único fundamento sobre o qual devemos construir a minha vida e a sua vida, as nossas vidas. É em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo disse no capítulo 2 de Efésios, versos 19 ao verso 22, sois da família de Deus,
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Jesus é esta pedra sobre a qual eu e você edificamos, ou pelo menos devemos edificar, toda a nossa vida. É sobre este fundamento que a igreja também está e deve estar edificada. Sobre a confissão de Pedro, em Mateus 16:16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse, sobre esta pedra, ou seja, sobre esta confissão, sobre este fundamento, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nada poderá abalar a estrutura desta igreja. Podem perseguir os crentes, podem até tirar suas vidas. Nada vai destruir aquilo que o Senhor Jesus, com autoridade, construiu com a sua morte na cruz e com a sua ressurreição dentre os mortos. A igreja está edificada sobre este fundamento, o qual é o Senhor Jesus Cristo. E tudo que envolve o seu ensino, a minha vida e a sua vida igualmente devem estar fundamentadas nesta base. Todo mundo constrói sua vida nos ensinos e filosofias neste mundo, ou sob a orientação da palavra de Deus. Não é possível misturar os fundamentos. Ou nós construímos a nossa vida em cima do curso deste mundo, das filosofias deste mundo, das ideologias deste mundo, ou nós edificamos a nossa vida sobre o fundamento da palavra de Deus, que é a autoridade de Deus suprema sobre a nossa vida, inerrante, inspirada, infalível, inspirada por Deus. A palavra do Senhor é a autoridade sobre a qual a minha vida, a sua vida, as nossas convicções, as nossas decisões, as nossas relações devem ser determinadas. É com base nas Sagradas Escrituras. Essa verdade nos leva a fazer a melhor escolha, a andar em obediência às palavras do Senhor, como um sábio que edificou a sua casa sobre a rocha, e não como um insensato que edificou a sua casa sobre areia. Não existe meio termo. Foi Jesus quem disse, lá em Mateus capítulo 12, verso 30, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não existe meio termo. Ou você pertence ao Senhor, ou você não pertence ao Senhor. Ou você ama o Senhor, ou você ama o mundo. Ou você segue a verdade, ou você segue a mentira. É bem simples assim, preto no branco. Ou você é seguidor de Jesus Cristo, ou você é seguidor de falsos mestres. Ou você serve o Senhor, ou você serve a Mamon, as riquezas. Não existe meio termo. E Jesus expôs tudo isso para nós desde o capítulo 5, mostrando o caráter dos verdadeiros discípulos de Jesus. Aqueles que não apenas ouvem, mas atendem às suas orientações. Em Tiago capítulo 1, verso 22 ao verso 25, lemos: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Mais adiante ele diz: aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, será bem-aventurado, será abençoado, será feliz, será satisfeito no que realizar. Não é e não será suficiente dizer, conforme lemos no verso 22, Senhor, Senhor. A pessoa que realmente experimenta a graça salvadora de Deus, ouve e pratica a sua palavra. E com base nessas afirmações, eu deixo 4 conselhos para todos nós aqui. Em primeiro lugar, se você está aqui nesta noite e ainda não confessou Jesus Cristo como seu Senhor, como Salvador da sua vida, eu quero deixar um apelo para você. Eu quero te fazer um apelo. Eu quero te suplicar, em nome do Senhor Jesus, o Senhor de todo o universo, Senhor da nossa vida, que você nessa noite
creia nele de todo o seu coração e publicamente o confesse como Salvador da sua vida. Que você se arrependa dos seus maus caminhos, que você se humilhe na presença de Deus, lhe dizendo: Senhor, eu pequei contra ti, andei por caminhos que não te agradaram, mas nesta noite eu me entrego nos caminhos do Senhor e me comprometo, com base na tua santa palavra, a andar em obediência a ti. E eu tenho certeza que você será bem-aventurado, porque as mãos do Senhor estarão sobre a sua vida. Se você está aqui e ainda não confessou Jesus como seu Salvador, faça isso hoje. Não deixe para amanhã. Estamos nos preparando para a ceia, momento na qual vamos comungar da mesma fé em Jesus. E é tão triste quando servimos a ceia e percebemos que alguns ainda não estão tomando a ceia, porque ainda não tomaram a solene e sincera resolução de crer em Jesus e andar nos seus caminhos. E eu quero te encorajar, com base na palavra do Senhor Jesus: confie nele de todo o seu coração, entregue a ele todos os seus caminhos, e certamente o mais ele vai cuidar de você. Mas o aceite nesta noite, não deixe para depois. Nessa noite, entregue a sua vida nas mãos do Senhor e confie nele. Em segundo lugar, tome a decisão sincera de ler assiduamente a Bíblia para conhecer a vontade de Deus e nela perseverar com firmeza, na luta contra as tentações, os enganos, as seduções deste mundo, vivendo uma vida obediente a Cristo. Nós estamos publicando semanalmente no boletim um plano de leitura da Bíblia para o ano todo. E nós publicamos no site da nossa igreja, pipg.org, um plano de leitura alternativo, diferenciado. Tudo que nós estamos estimulando é para que a igreja toda leia a Bíblia assiduamente, conheça os mistérios de Deus, conheça a palavra do Senhor, a sabedoria do Senhor, e na base dessa sabedoria possa viver, possa tomar as suas decisões, não vivendo como um insensato que constrói a sua casa sobre areia, ignorando as palavras do Senhor Jesus e tomando decisões sem consultá-las. Vamos decidir, como um povo só, ler a palavra de Deus assiduamente, já de manhã, abrir a Escritura e nos permitir envolver com a sua sabedoria, para que o nosso dia seja bem orientado. E não faça isso pensando somente em você, faça isso pensando também nos da sua casa. Você, homem que está aqui, está me ouvindo, aqueles que estão nos acompanhando também pela internet, abra a Escritura na sua casa, leia a Bíblia para a sua esposa, leia a Bíblia para os seus filhos, e os oriente segundo a sabedoria do Senhor, no único caminho que pode conduzi-los à vida. Não negligencie tão grande prazer e responsabilidade que temos de conduzir as nossas casas no caminho do Senhor. Em terceiro e penúltimo lugar, não negligencie a participação nos cultos públicos da nossa igreja. Se você é membro dessa igreja, não falte esses cultos, nem escola dominical, por nada, porque é justamente nesses momentos que nós mantemos comunhão uns com os outros, louvando a Deus juntos e ouvindo a exposição da Escritura. É justamente nesses momentos que estamos sendo exortados, corrigidos, consolados, orientados. E quando você deixa de participar dos cultos públicos, quando você deixa de vir participar da escola dominical, onde nós nos dividimos em salas, estamos sendo instruídos, exortados, equipados para as boas obras, você está perdendo a oportunidade de ouvir as palavras que te conduzem à salvação, como diz Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 15. Elas são poderosas, sábias para te conduzir à salvação. E não pense que participar dos cultos pela internet é a mesma coisa, porque não é. Aqui você está ao lado do seu irmão, aqui você está olhando nos olhos dele, aqui você está abraçando ele, aqui você está cantando com ele, aqui você está sendo ferido e também perdoando. Aqui você vive a realidade do corpo, e eu quero te encorajar a não perder a oportunidade de ouvir,
de participar dos cultos públicos da sua igreja. E em último lugar, se integre na sua igreja. Se você é membro dessa igreja, se integre, participe. Saia do anonimato, participe, se envolva. Nós temos os ministérios de pequenos grupos que se reúnem durante a semana. Mais de 200, quase 300 pessoas se reunindo durante a semana, ouvindo a palavra de Deus, mantendo comunhão, crescendo, orando, recebendo orações, sendo estimulados às boas obras, fortalecidos na fé diante das tentações. Temos tantos ministérios, vamos servir ao Senhor, vamos participar, vamos andar juntos. Porque na vida cristã, como vimos, e muito bem hoje de manhã, com o reverendo Marcos, nós precisamos uns dos outros, como corpo de Cristo, nesse caminho. E a minha oração é que Ele nos abençoe e nos fortaleça, diante das palavras que acabamos de ouvir, palavras do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar.